E aí, pessoal, finalmente chegou o dia aqui, ó. Season finale de Monster aqui no Páginas e Porradas. Olá, eu sou o Rods, anfitrião das leituras. Faço lives focadas em quadrinhos pelo menos toda terça e quinta-feira aqui às 8 da noite. E hoje estamos aqui para falar de uma das nossas sagas aqui, né? Eu li juntinho aqui com esse chat aqui, eu sempre erro lado aqui, mas lemos aqui juntinhos aqui, né, capítulo a capítulo aqui, toda essa história aqui de 18 volumes ou 9 volumes, caso você esteja com a edição de luxo aí, né, de Monster, né, caras, e é muito, muito maneiro aí a gente concluir, acho que a primeira obra grande, assim, né, o primeiro progresso grande aqui do projeto do Páginas e Porradas, né, que é um projeto de lives focado em leitura coletiva de quadrinhos, e mangá é quadrinho, galera, sabemos disso, né, mas qual que é o nosso rolê hoje aqui, então, né, falar um pouquinho aqui das conclusões da nossa jornada de Monster, né, esse vídeo aqui, então, ele vai ter basicamente a função de ter o mesmo papel que eu tenho nas obras de uma edição só, né, que é a impressão pós-leitura, só que não só falando desses dois volumes aqui que eu estou lendo hoje, né, 17 e 18, mas sim da obra como um todo, né, hoje a gente vai tentar digerir aí esse fim de obra aí e tal, né? Falando um pouquinho de contextualização antes da leitura aqui, né? Monster é criação do queridíssimo aqui Naoki Urasawa, aqui, né? Mestre dos mangás. Aqui basicamente aqui é uma história em quantos capítulos aqui? Deixa eu pegar aqui no último volume para saber. São 120 e poucos, se eu não me engano, tá? Mas quase tomei spoiler aqui. São 162 capítulos, galera. A gente leu aí. Então, 162 capítulos aqui, basicamente acompanhando a jornada, né, do Dr. Tema em tentar resolver, né, resolver, né, a questão que ele tem com o serial killer que ele salvou durante, né, a infância e tal, né? E aí o drama do médico que salva vidas na verdade, né, salvam alguém, um criminoso que depois vai tirar vidas. Então, é basicamente uma história aí de investigação, vingança, no sentido aí do antagonista. Uh, Tem um ritmo bem interessante, tem muita construção, tá, de personagem. Quando eu falo muita construção de personagem mesmo. Todo mundo tem background, do porteiro até a mãe dos caras, assim. Então, é maneiro, eu acho que às vezes soa um pouco cansativo, mas dá um valor aqui pro controle, né, que o autor tem pela obra e tal, né? Falando um pouquinho da edição, a edição que eu estou usando para leitura, né, de todos esses capítulos aqui, foram as edições aqui em tanco, né, ou seja, a edição mais tradicional, né, do mangá, mas está rodando aí no mercado aquela bonitíssima edição deluxe, né, que é a edição 2 em 1, capa dura, tal, né, todo aquele frufru aí que o colecionador, né, gosta também. Mas, e se eu não me engano, ainda teve versão meio tanco da Conrad aqui nacionalmente. Então, tem bastante maneira aí de consumir Monster aqui no nosso mercado, né? Uh, Bom, já falamos aí então um pouco das obras, falei aqui da Panini, né, nas suas versões. Acho que o que nos resta agora é iniciar a leitura e na volta aqui eu bato um papozinho aqui de uma sinopse do que rolou aí na história total aí, né, qual que é o resumo da obra, qual que é o resumo da ópera, opa, perdão, né, brincando aí. E agora, e sim, né, uma impressão aí pós-leitura, né, de tudo que eu tentar absorver aí nesse final. Será que estaria impactado? Será que não? Só no próximo bloco para sabermos, galera. Então, bora ler, bora ler. É isso aí. Retornamos então chat e YouTube aqui com o final da leitura de Monster, volumes 17 e 18 aqui, né, lidos. Que jornada, viu, galera? Que jornada foi passar aí por esses 160 capítulos aí, né? Muita história, muita coisa aconteceu em Monster aí, né? E realmente, né, acho que nesses dois últimos volumes aqui, né, o season finale, como chamamos aqui na live, tivemos realmente um desfecho e explicação para todos os grandes mistérios que, né, foram se, né, entre aspas, aí, se esticando durante, né, a nossa leitura, né? Então, que bom, né, que o autor foi justo aqui e pelo menos tentou fechar algumas pontas aí, né, dentro da proposta, né, principalmente lá o grande ocorrido da Mansão Vermelha, realmente a explicação, né, de que aconteceu no dia lá para aquela criança ter tomado um tiro, qual que é o lance do orfanato, deu um fim aí para quase todos os personagens aí, né, entre aspas, né, então acho que foi uma bela de uma jornada aí, Monster, basicamente para quem tá de curioso aí em entender, né,
qual que era o rolê de Monster. Então, Monster basicamente aí é uma história aí de, acho que talvez de responsabilidades, né, ou de farda, né, principalmente aí do personagem do que se chama Dr. Tema, né, o Dr. Tema aí, o Kenzo Tema, em cima de uma ação que ele faz lá no primeiro volume, que é salvar uma criança, que com o passar dos anos essa criança vai se desenvolver em um assassino serial e vai se envolver aí num plot aí de destruição do Ocidente, caras. Então, é uma parada muito intensa, muito louca. E aí a gente descobre que o assassino aí, o serial killer, ele tem uma irmã gêmea. Tem toda uma história por trás da criação desse serial killer. O Doutor Tema, nessa busca dele lá por tentar se redimir, por ter salvado a vida de um assassino, né? Que depois vai matar várias pessoas aqui. Ele realmente se confronta nos valores morais dele, né? Sendo um médico aqui apoiado em salvar vidas, né? Ele tem que lidar com esse fardo de ter ressuscitado alguém que tirou tantas vidas aqui, né? Isso ele até fala aqui no final desse último volume aqui. Então, é maneiro como tudo se desdobra e realmente é uma aventura, assim, de vários momentos, né? De uma construção bem no ritmo deles aqui, né? Pra gente chegar num clímax aí interessante que eu vou discutir logo mais. Então, pra quem quer saber um pouquinho de Monster aqui, acho que Monster é isso, é uma jornada de responsabilidades. Acho que de menções positivas sem spoilers é o que a gente sempre fala que os personagens são sempre bem retratados, então o mundo e como esses personagens se cruzam e o que tem por trás deles, no sentido trás passado aqui, sempre é muito bem definido e explorado, tá? Então todo mundo tem background e isso eu acho bom, mas por um lado eu acho que até ruim, porque às vezes trunca um pouco a história, né? Já que a autora tem que gastar tanto tempo explicando a vida de todo mundo aí que tá se envolvendo, né? Pelo menos na trama principal daquele momento aí que tá acontecendo, né? No capítulo, no volume, enfim. Mas, mas eu gosto do. Gostei do desfecho aqui do Dr. Tema, que ainda, né, sem entregar muito ouro aqui. Gostei do desfecho dos gêmeos Johan e da Nina, apesar. Eu achei bem legal, na verdade, o desfecho, principalmente do Johan aí, né? Como que resolveu aí a situação aí desse serial killer aí. E dos personagens secundários aí, tem um personagem aí que, né, que realmente faz falta aí no fim, aí a gente já vai comentar isso, mas acho que é um pouco disso, tá, galera? Então, pra quem gosta de Monster aí, acho que assim, é bem resumido, tá? Eu acabei de terminar a leitura do 18º volume, então tá tudo ainda pipocando aqui nessa cabecinha, mas acho que no final, assim, me parece que foi uma boa jornada, né? Apesar das grandes voltas e barrigas aí que essa história realmente tem, como alguns amigos já haviam me alertado, né? Então, Monster, volume 17 e 18 concluídos. Monster, a série de Naoki Urasawa aqui, totalmente lida e absorvida, não sei ainda, mas pelo menos lida, né? Agora, vou aproveitar aqui essa empolgação para usar o segundo bloco aqui para a gente discutir um pouquinho de momentos, de coisas que aconteceram no fim e de coisas que eu gostei ou não durante o caminho, tá? Então, bora lá. E aí, galera, retornando então, agora o bicho pega. Eu acabei de falar isso, porque é hora de discutir aí grandes momentos, grandes fatos aí, e principalmente o fim de Monster, né, galera? O fim de Monster deixou todo mundo aqui confuso, pelo menos no chat aqui, né? Várias reações aí. Oxi, ué, o quê? Nani, Nanda Coreia. Porque foi realmente um fim que. é, eu gostei, tá? Gostei do final mesmo, assim, do Yuri. Acho que do Yuri, ó, do Johan. Acho que o grande plano do suicídio, entre aspas, aí, do Johan, né? Afundando a cidade do Franz Bonaparte junto aí. É interessante, né? Porque ele joga a carga que é dele no culpado, que foi o Franz Bonaparte, né? Antes do Franz se converter, né? E querer ajudar as crianças e não, né? Condenar elas nos experimentos e tal, mas já era tarde, né? As ações do Franz Bonaparte já criaram a Nina, já criaram o Johann, e essa é a consequência que volta, né? Batendo naquela cidade de Hohenheim. Cara, esse arco dessa cidade de Hohenheim, eu acho que é a parada mais frenética que a gente tem dentro da história inteira, né, galera? De certa forma, tivemos diversos momentos de perseguições, né? Armas, enfim, né? É uma história aí criminosa, né? Mas aqui o autor mandou muito em ritmo, em sensação de perigo, no lance das coisas acontecendo, né? E como que ele sabe cruzar muito bem velhinhos e pessoas de meia idade com as pessoas, assim, principais da trama, né? Então, por exemplo, lá tinha um casal lá de meia idade que estava
lá bolado, porque eles achavam que todo o caos na cidade era por causa do bilhete de loteria deles. Então, tem umas cerejinhas do bolo, assim, que me divertem muito nesse momento aí da história, tá, galera? Isso eu achei legal. Mas vamos falar um pouquinho, né, dos fatos e do nosso protagonista agora de barba por fazer aqui, né? Doutor Kenzo. Kenzo Tema aqui, hein, galera? Olha ele aí, olha a cara do nosso doutor aqui, ó. Total, outro personagem, né, galera? Se a gente pegasse aqui o tema no primeiro volume e colocasse esse cara aqui do lado desse quadro aqui, a gente nunca ia adivinhar aí que era o mesmo personagem. Ou até sim, né? Vai, foi pela percepção e tal, né? Mas é como que esse personagem vai chegar aqui que é o segredo. E aí temos o Grimar aqui no momento de grito dele aqui, de catarse, né? De tentando vingar aqui a menina que foi assassinada na frente dele. Cara, toda essa situação do hotel, o Inspetor Lang aqui pedindo desculpa pro tema aqui, grande destaque do final da obra aí. E agora, para falar do ato final mesmo aqui, é impossível não falar disso, né? Sem Nina, sem Johann e sem Dr. Tema, né? E é isso que acontece, né? Então, Franz Bonaparte tá com o Dr. Tema aqui já andando aqui, né? O Dr. Tema até pedindo de novo desculpa porque eu ressuscitei o monstro e o Bonaparte tá aqui, putz, eu criei parte desse monstro aqui. E aí, nesse momento que acontece, né? O grande encarado aqui, né? Talvez da história total aqui, né? Que o momento não chore, deixa eu encontrar aqui, ó. Tem uma página dupla do Johann aqui. Aqui, ó, galera, para quem não entendeu aqui, ó, aquele desfecho da mãe dela aqui sendo construído momentos antes do Johann aparecer aqui na história, né? E aqui sim, né, na chuva, né, encarando aí o Dr. Tema pronto para tirar duas vezes, né? Que é o mais efetivo aqui. Temos a cena aí do Dr. Tema encarando o Johann aqui numa splash page maneiraça. Cadê? Deixa eu achar a splash page aqui. Caras, que sinistro aqui. O Franz Bonaparte também, né, sofrendo um tiro. Alguém atirou no Roberto aqui, no Johann. E aí o Johann pede pro Dr. Tema que atirar nele aqui. E depois dessa paginada aqui. Cara, que quadro aqui, né? De emoção. Isso aqui é catártico mesmo aí, galera. E no fim, na verdade, quem atira no Johann aí é o pai do menino, que não tinha nada a ver com a história, né? O pai alcoólatra lá e tal, né? Que não tinha nada a ver com a história. E meio que acaba se concluindo a história com um novo ciclo, né? Do próprio Dr. Tema aí tentando. é, como falamos aí, tentando entender o que aconteceu, qual que foi o plano do Johann, né? Por que que ele não, por que que talvez ele hesitou naquele momento, né, de atirar, né? E no fim, essa volta do Johann não morrendo, né, e recebendo a cirurgia do nosso maior neurocirurgião aí foi uma volta assim que me surpreendeu positivamente. Apesar de que o grande plot, né, do monstro, a gente sabe que o Johann não era o monstro por completo, a Nina era parcialmente era para ser a monstro, né? Só que o Johann pelo menos pelo que eu entendi aqui nesse vai e vem da história aqui, o Johann tomou essas dores aí, por isso foi se construindo como monstro, né? Da história. E por fim, dentro aí, ainda de tudo que aconteceu, tem vários outros assim culpados, né, nessa jornada aí que foi a criação do Johann, da Nina, né, tanto o Franz Bonaparte, os quatro sócios, né, incluindo o Bonaparte lá do orfanato, e do nada, nos 45 do segundo tempo, a gente descobre que até a própria mãe dos gêmeos aqui, né, a mãe do Johann e dos caras aqui, ela tem uma culpa parcial aí na história, né. Isso eu achei um pouquinho over, assim. Mas se a gente pensar em Monster, né? Monster quase totalmente assim é sobrecarregado de conceitos assim, né? Eu acho que agora tentando tecer um pouquinho aí, absorver toda a história mesmo, eu acho que Monster ele tem uma história assim de começo meio fim interessante, intriga, né? Você fica preso nos mistérios, preso nas viradas. Mas o lance que eu falei, né, do extremo de desenvolvimento de tudo e todos aqui, cenários, personagens, né, localizações, e uma grande barriga, aliada a uma grande barriga no meio da história aí, principalmente, né, entre os volumes 10 a 13, 14, mais ou menos assim, né, que dá uma bela esfriada na história aqui, eu acho que não contribuem para um bom ritmo de leitura. Eu acho que Monster, por exemplo, óbvio, né, eu não sou dono da obra, não sou eu que, né, tô longe de ter essa ousadia aí, mas eu ficaria bem satisfeito aí se esse plot todo, assim, pelo menos o plot mais importante aqui da história tivesse sido condensado em apenas 10 volumes, vai. Eu acho que caberia e teria o mesmo impacto aí, né? Então, eu até concordo aí com o Rito Gamer, cria um clima de tensão certas vezes que às vezes não é aquela tensão final, né? Então,
sei lá, né? Eu não gosto de receber, tipo, de ficar aflito por uma situação, e depois ver que aquela situação não é tão importante olhando pro todo, assim, né? Por mais que tenha relativizações e tal, tais. Mas é isso, né? Acho que eu fico pensando aqui na jornada do Kenzo Tema, em como que ele era um personagem centrado na vida e como que ele afetou pessoas legais, né? Obviamente é impossível, assim, de personagens favoritos não lembrar do Grimmer, até porque a gente tem aqui um grande golpe emocional, que é ele morrendo, né, no final da história, então... É, cara, triste, né? Mas a gente sacou. Na hora que ele falou lá de tomar aquela cervejinha lá com, com o policial, eu falei, ih, alguém vai morrer aqui, hein? Ou é o policial ou é o Grimmer, né? E dito e feito, né, cara? Cara, galera aí, né? A gente não erra. Mas eu gosto de alguns momentos e de outros não, assim. Mas eu fico pensando em algumas coisas, assim. O tema, eu gosto da jornada da Nina, né? Em ela descobrir que... parece meio clichê, né? Por ser irmão gêmeo e tal. Mas isso aqui foi feito anos atrás, né? Então ainda não era um negócio tão explorado assim, né? Dela talvez ser a verdadeira culpada e o Johan absorver aquela culpa lá e virar um monstro mesmo, né? Escolher virar um monstro, né? Não por causa dos experimentos. O lance do orfanato lá, legal. A Eva também, caras, ela tem uma jornada bem legal, até de redenção, né? O núcleo também de ajuda do Dr. Tema lá, o Reichenwald, não sei, o outro, o amigo de faculdade, né? O do outro doutor, e o psicólogo deles lá, né? Ex-policial também interessantes lá, não, assim, até que não ajudaram tanto. O Dieter meio que sobrou na história, né? Ficou a jornada inteira. Era uma criança mais pra dar uma âncora, né? Naqueles personagens que precisavam, às vezes, de um freio, né? De uma parada assim pra se espelhar e falar, pô, não, a gente tá aqui por ele aqui, né? Vamos maneirar por causa do Dieter e tal. Mas, mas, de novo, né? É muito, muito background e realmente isso estica um pouquinho a história, né? Então, ah, eu não saí tão com anticlímax, tá, galera? Que nem talvez alguns de vocês aí. Mas eu realmente fiquei um pouquinho decepcionado aí com o ritmo mesmo da história. Eu acho que se tivesse acelerado um pouquinho em menos volumes, alguns detalhes que são importantíssimos aí não teriam sido esquecidos. E olha que aqui, nós aqui nas lives, nós nem fizemos maratona, né? Então nós fomos lendo, né, de pouquinho em pouquinho, eu até fiz algumas pausas meio forçadas aí por causa de outras rotinas, né? Então deu para ler bem aí em 3 meses, né? Com toda a calma do mundo. É óbvio, não é na mesma calma da periodização, né, semanal ou mensal, não sei como isso aqui saiu originalmente, mas deu bastante tempo aí para absorver. Longe de ser obra-prima de suspense que tanto falam, eu acho que eu concordo um pouquinho com isso, assim, eu acho que assim, tem grandes suspenses aqui, tá? Tem grandes suspenses e, caras, a tensão que a gente fica, né, com a virada de alguns momentos aí, tem realmente destaque, está nos melhores aqui, mas ele perde para ele mesmo, né? Se ele fosse um pouco mais direto, um pouco mais sucinto, eu acho que aí sim dava para chamar, pô, de grande virada, de grande suspense, né? E eu tô, assim, pelo menos pensando aqui, agora de novo, tá, galera do YouTube, isso aqui eu gravo logo assim que eu acabei de ler aqui, então, né, o negócio é sinistro, mas eu tô pensando aqui, eu acho que a primeira metade realmente ela abria mais mistérios e mais tensões, obviamente porque entregava menos respostas, né, do que na segunda, né, e acho que o lance do suspense vai, meio que vai balizando, né, nessa descida mesmo, assim, né? Mas eu acho que todas as grandes respostas ali dos grandes mistérios são bem justas e eu gosto, tá, das opções. De saber que quem matou a galera lá naquele baile não foi uma criança, foi, né, foi alguém lá na frente, lá foi um adulto, né, que envenenou as pessoas e tal. Então, as coisas estavam bem antes, né, anteriores aí nisso, né? Então, o negócio tava rolando. Enfim, galera, Monster, né? Monster é uma jornada bem legal. Tô vendo o Rito Gamer aí meio frustrado. O Fly Pop aí 7 de 10. O camarada Augusto aqui também acompanhou a gente sobre toda essa jornada aí. Salve também para toda a galera aí que passou aí por essas. Foram 18 volumes, foram pelo menos aí umas 9 lives aí de Monster. Eu acho que foram até mais, porque teve lives aí que nós não lemos em dobradinha, né? Mas foi uma jornada, fico feliz aí, orgulhoso que a gente partilhou uma grande obra aí, né, de leitura, apesar de bem demorada aqui nesse nosso formato, mas legal que deu pra gente trocar uma ideia sobre os momentos de suspense, um ajudava o outro aqui em lembrar grandes fatos aí, né, e de novo, né, acho que o legal, assim, que pelo menos o protagonista, né, que é por quem a gente lê aí, teve uma boa jornada, acho que isso que valeu no fim aí, né, galera? Então, Monster aqui no Páginas Porradas, impressões pós-leitura aí, eu acho que
de novo é breve, eu acho que obviamente tem que talvez não fazer uma releitura, né, mas pegar momentos chaves para tentar absorver melhor alguns conceitos aqui, como o grande plano do Johan lá, como que ele foi sendo construído realmente no detalhe aqui com cada personagem aí, talvez um chart aí, né, pra gente saber quem era quem na história mesmo, porque de novo, né, a barriga, ela atrapalha um pouquinho nisso, né, são tantas coisas acontecendo e às vezes tantas coisas importantes, né, que você não dá deixar as coisas abertas por muito tempo, acaba, né, você acaba lidando com a mente do próprio leitor, né, que acaba esquecendo, né, eu que eu sou geralmente pra leitor, eu sou um cara de boa memória, assim, mas até aqui eu acabei me bananando com alguns conceitos mesmo. Mas no final eu tô satisfeito, não tô tão satisfeito aí, que nem eu tinha um hype maior aí pro fim, mas eu gostei da entrega, assim, né? E quem nunca passou aí por um final que expectativas tem um pouco disso, né? Né? A gente acaba jogando as coisas um pouco muito pra cima, né? E às vezes, na verdade, é só um normal, só que... E eu acho que não, acho que Monster não é normal, não. Monster, pô, é uma putz de uma obra aí, caras. Eu recomendo aí pra todo mundo que gosta de um bom suspense aí. Né? E principalmente pensando no mercado mais cru, que era o de anos atrás, aí, quando isso aqui foi criado pela primeira vez, né? Foi lançado pela primeira vez, perdão. Eu acho que fazia total sentido aí o grande impacto, né? E o grande legado que essa obra aí tem e possui por todos os leitores aí de quadrinhos, de mangás, enfim, né? Monster aqui no Páginas e Porradas, né, galera? Ufa, que jornada, hein? Então, agora é preparar aí para talvez encarar mais Naoki Urasawa, talvez em Off-Kan aqui, não sei ainda, mas eu sentei com o desafio está cumprido, né? Então, tranquilo. Para quem gostou aqui do vídeo aí, apesar, né, de ser um resumo bem maluquinho assim, né? É uma impressão pós-leitura, então não chega nem a ser uma crítica, tá, galera? Então, isso aqui é um negócio mais para quem gosta de identificação de leitor para leitor, sabe? Aquele negócio leitor para leitor de verdade. Então, acho que é onde eu tô aqui mais próximo mesmo, né? Eu tô longe de querer fazer uma resenha, uma crítica, pegar os fatos aqui, analisar aqui sem erros. Então, eu acho que posso até ter errado aqui algumas coisas aqui, né? Algumas coisas. Enfim, eu tô contando com a memória aqui do chat, né? Mas é isso, uma experiência de leitura compartilhada aqui com vocês e foi essa minha jornada aqui de Monster. Então, galera, esse é o meu, entre aspas, aí, veredito, pelo menos inicial aqui na pós-leitura. Obviamente, isso aqui vai borbulhar com o tempo, vou absorver um pouquinho mais, vou ler, vou reler, vou entrar em fórum aqui, fazer o trabalho que aquele fã descontrolado gosta de fazer, né? De pesquisar, né? Para entender mais ainda dessas grandes obras aí que nós compartilhamos nosso tempo aí, né? E nos aventuramos em ler, né? Acho que é isso aí. Merece mostrar o cosplay do Zoro para comemorar o final de Monster. Nada disso aí, só com quantidade de inscritos aí que a gente já falou. Mas foi divertido aí, Flypop, foi divertido o Rito Gamer, Augusto e toda a galera aí que tava aqui, né, brincando. O André Bequi também aí, que ficou, né, revoltadaço aí com o final, né? Mas acho que tamo junto, né, galera? Tamo junto aí. Acho que até o próximo aí, mangá, que ainda talvez não seja One Piece, né? Mas bora continuar lendo aí, bora chegar a conclusões, né? Acho que esse que é o da hora, é compartilhar com os amigos as experiências, né? E o que deixou melhor ainda o final de Monster foi saber aí que eu compartilhei toda a leitura com uma galera aí da hora, né? Isso já vale muito, né? Quem tem esse privilégio, né? Então, muito maneiro mesmo. Valeu, galera, então, do vídeo aí. Aquela despedida. Até o próximo vídeo aí de leituras aqui do Página e Porradas aí. Vamos sempre compartilhando. Abraço.